A Semana Santa, símbolos e significado. A Igreja propõe aos cristãos os sagrados mistérios da paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus, tornado homem para no martírio da cruz, e na vitória sobre a morte, oferecer a todos os homens a graça da salvação. Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos dá início à Semana Santa, e lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelos judeus. A Igreja recorda os louvores da multidão cobrindo os caminhos para a passagem de Jesus, com ramos, e matos proclamando: Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Com esse gesto, portando ramos durante a procissão, os cristãos de hoje manifestam sua fé em Jesus, como Rei e Senhor. Quinta-feira Santa. Celebramos a instituição do sacramento da Eucaristia. Jesus, desejoso de deixar aos homens um sinal da sua presença antes de morrer, instituiu a Eucaristia. Na Quinta-feira Santa, destacamos dois grandes acontecimentos: bênção dos santos óleos. Não se sabe com precisão como e quando teve início a bênção conjunta dos três óleos litúrgicos. Fora de Roma, esta bênção acontecia em outros dias, como no Domingo de Ramos ou no Sábado de Aleluia. O motivo de se fixar tal celebração na Quinta-feira Santa deve-se ao fato de ser este último dia em que se celebra a missa antes da Vigília Pascal. São abençoados os seguintes óleos: óleo do crisma, uma mistura de óleo e bálsamo, significando a plenitude do Espírito Santo, revelando que o cristão deve irradiar o bom perfume de Cristo. É usado no sacramento da confirmação, quando o cristão é confirmado na graça e no dom do Espírito Santo, para viver como adulto na fé. Este óleo é usado também no sacramento para ungir os escolhidos que irão trabalhar no anúncio da palavra de Deus, conduzindo o povo e santificando no ministério dos sacramentos. A cor que representa esse óleo é o branco ouro. Óleo dos catecúmenos. Catecúmenos são os que se preparam para receber o batismo, sejam adultos ou crianças, antes do rito da água. Este óleo significa a libertação do mal. A força de Deus que penetra no catecúmeno, o liberta e prepara para o nascimento pela água e pelo Espírito. Sua cor é vermelha. Óleo dos enfermos. É usado no sacramento dos enfermos, conhecido erroneamente como extrema-unção. Este óleo significa a força do Espírito de Deus para a provação da doença, para o fortalecimento da pessoa para enfrentar a dor, e inclusive a morte, se for vontade de Deus. Sua cor é roxa. Instituição da Eucaristia e cerimônia do lava-pés com a missa da Ceia do Senhor. Celebrada na tarde de quinta-feira, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal, e comemora a última ceia, na qual Jesus Cristo, na noite em que vai ser entregue, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou para os apóstolos para que os tomassem, mandando-lhes também oferecer aos seus sucessores. Nesta missa faz-se, portanto, a memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Durante a missa ocorre a cerimônia do lava-pés, que lembra o gesto de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos seus apóstolos. O sermão desta missa é conhecido como Sermão do Mandato, ou do Novo Mandamento, e fala sobre a caridade ensinada e recomendada por Jesus Cristo. No final da missa, faz-se a chamada procissão do translado do Santíssimo Sacramento ao altar-mor da igreja para uma capela, onde se tem o costume de fazer a adoração do Santíssimo durante toda a noite. Sexta-feira Santa. Celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo. O silêncio, o jejum e a oração devem marcar este dia, que ao contrário do que muitos pensam, não deve ser vivido em clima de luto, mas de profundo respeito diante da morte do Senhor que, morrendo, foi vitorioso e trouxe salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. Às 15 horas, horário em que Jesus foi morto, é celebrada a principal cerimônia do dia, a Paixão do Senhor. Ela consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração da cruz e comunhão eucarística. Depois deste momento não há mais comunhão eucarística até que seja realizada a celebração da Páscoa, no Sábado Santo. No Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, a principal celebração é a Vigília Pascal. Vigília Pascal inicia-se na noite do Sábado Santo, em memória da Noite Santa da Ressurreição Gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a chamada, a mãe de todas as santas vigílias, porque a Igreja mantém-se de vigília à espera da vitória do Senhor sobre a morte. 5 elementos compõem a liturgia da Vigília Pascal: a bênção do fogo novo, e do Círio Pascal, a proclamação da Páscoa, que é um canto de júbilo anunciando a ressurreição do Senhor, a liturgia da palavra,
que é uma série de leituras sobre a história da salvação, a renovação das promessas do batismo e, por fim, a liturgia eucarística. Domingo de Páscoa. A palavra é Páscoa, vem do hebreu Pesach, e significa passagem. Era vivamente comemorada pelos judeus do Antigo Testamento. A Páscoa que eles comemoram é a passagem do Mar Vermelho, que ocorreu muitos anos antes de Cristo, quando Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito, onde era escravo. Chegando às margens do Mar Vermelho, os judeus, perseguidos pelos exércitos do faraó, teriam de atravessá-lo às pressas. Guiado por Deus, Moisés levantou seu bastão, e as ondas se abriram, formando duas paredes de água, que ladeavam um corredor enxuto por onde o povo passou. Jesus também festejava a Páscoa. Foi o que ele fez ao cear com seus discípulos. Condenado à morte na cruz e sepultado, ressuscitou 3 dias após, num domingo, logo depois da Páscoa judaica. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central e mais importante da fé cristã. Através da sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o fim, e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O temor dos discípulos em razão da morte de Jesus, na sexta-feira, transforma-se em esperança e júbilo. É a partir deste momento que eles adquirem força para continuar anunciando a mensagem do Senhor. São celebradas missas festivas durante todo o domingo. A cruz mistifica todo o significado da Páscoa, na ressurreição, e também no sofrimento de Cristo, símbolo da Páscoa, mas símbolo primordial da fé católica. Círio Pascal é uma grande vela que é acesa no fogo novo, no Sábado Santo, logo no início da celebração da Vigília Pascal. Assim como o fogo destrói as trevas, a luz que é Jesus Cristo afugenta toda a treva do erro, da morte, do pecado. É o símbolo de Jesus ressuscitado, a luz dos povos. Após a benção do fogo acende-se nele o círio. Faz-se a inscrição dos algarismos do ano em curso, depois cravam-se 5 grãos de incenso que lembram as 5 chagas de Jesus, e as letras alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, que significam o princípio e o fim de todas as coisas.